Gente, estão me ouvindo? Jeane, tá tudo certo, querida? Me dá um alô, por favor. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Poderiam me dar um retorno, por gentileza, que eu não estou vendo aqui? Ah, obrigada. Obrigada, Gi, obrigada. Ô, Carmen, linda, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Dona Dirce. Já já vamos começar a nossa transmissão, tá bom? Boa noite, Tião. Boa noite, filha. Boa noite a todos. Tião está dando boa noite para nós. Eu vou só esperar mais um minutinho para a gente poder começar, tá bom? Minhas primas queridas participando, Nonô, Leninha, obrigada, Marilísia, obrigada, Carmen, boa noite. Gente, eu já vou começando, porque já deu a hora, né? Eu só vou desligar aqui o som. Vamos então fazer a nossa prece de início da tarefa. Vou convidar a todos. Antes de começar, eu só quero dar uma explicação, né? Porque pode ser que esteja gente assistindo que não sabe. Essa é uma transmissão que eu estou fazendo no meu Facebook, juntamente com o Centro Espírita Maria Amélia, a casa que eu trabalho, a casa que me acolhe com tanto carinho, né? Acolhe a todos nós com tanto carinho. Então eu estou fazendo essa transmissão com eles, falando sobre o Evangelho de Jesus. Então, em vez de nós estarmos lá presente na casa, nós estamos aqui estou em Santos, não é minha casa também, mas é minha casa da praia, e eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então é uma oportunidade bendita, porque a gente não precisa nem sair de casa e a gente está trazendo Jesus para o nosso lar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração, gente. Então, se vocês quiserem, em primeiro lugar, se quiserem também colocar uma água para poder fluidificar, porque mesmo não estando no centro, nós estamos recebendo toda a assistência que é dada por lá, tá? Então, a gente não está
fisicamente no centro, mas espiritualmente estamos todos unidos, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, quem quiser. Vamos imaginando Jesus entrando em nossa casa, trazendo a sua luz, a sua paz, envolvendo a cada um de nós com o seu amor. Vamos nos conectando à espiritualidade amiga, os irmãos da espiritualidade que estão conosco, agradecendo a presença deles, por estarem nos intuindo, para que possamos fazer uma palestra, passar esses ensinamentos de Jesus da melhor maneira possível, para que cada um possa receber conforme a sua necessidade. Então, vamos começar fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado por estarem aqui conosco. Então hoje nós vamos fazer mais o Evangelho, mas só que antes de começar, eu quero fazer uns questionamentos para a gente começar a refletir nas palavras de Jesus. Por que será que a gente se incomoda tanto com o que os outros fazem, com o que os outros pensam? E a gente se incomoda, né? Quando olhamos os outros, a gente vê apenas os seus defeitos? Como é que a gente faz? Porque a gente vê sempre com olhos críticos, né? A gente sempre está querendo criticar, a gente está buscando sempre os erros dos outros. Isso é comum em nós, né? A gente nunca fica satisfeito em elogiar as pessoas, a gente sempre está querendo buscar defeitos nelas, né? Será que a gente sempre encontra isso? Será que a gente sempre tem razão quando a gente faz as nossas críticas? Será que muitas vezes o mundo está errado e a gente que está certo? Né? Porque a gente acha, né? Que a gente que está certo, o mundo está errado. Mas e ao contrário? E se for ao contrário, se nós recebemos as críticas, como será? Como que a gente recebe a crítica do outro? A gente aceita? A gente já fica logo nervosinho? Como que é isso? Então são questões para a gente começar a pensar. E para começar a pensar nisso, nós vamos trazer a palavra de Jesus. É sempre Ele que nos dá a orientação, o caminho, né? E hoje o tema escolhido foi sobre o argueiro e a trave no olho. O que é isso, né? Essa passagem encontra-se no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Então no item 9, é o argueiro e a trave no olho. Então eu vou ler para vocês e vou explicar do que se trata, né? Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave do teu olho? O que significa isso? Argueiro significa aquele cisco, alguma coisa pequenininha que está no outro. E a trave é aquele... sabe quando a gente tem a construção e a construção fica com aquelas madeiramentos segurando assim a laje, segurando tudo? Isso é chamado de trave. Então, Jesus fala exatamente isso, que a gente consegue enxergar o cisquinho do olho que está no outro,
né, no seu irmão e não enxerga essa grande tronco, essa grande madeira que está no nosso olho. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, esse cisco, quando tu tens uma trave no seu. Aí Jesus fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa passagem está no Evangelho do Espiritismo, né, no capítulo 10, mas também está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 3 a 5. Então vamos pensar um pouquinho aqui no que Jesus quer dizer com a gente, né? Então já fizemos aqueles questionamentos, né, do começo, mas Jesus foi bem duro com a gente aqui, né? Ele chamou a gente de hipócrita. Jesus nos chamou de hipócrita, por quê? Que é ser hipócrita? Hipócrita significa fingir ser o que não é. Isso é hipocrisia. É você falar uma coisa, né? Mas está pensando outra. É outra coisa. Aí você está sendo hipócrita. Então, é aquele que disfarça ou esconde os seus próprios defeitos e mostra apenas a aparência. Tá certo? Então, quando a gente está vendo, criticando, olhando os defeitos do outro, a gente não está enxergando o nosso. Porque quem não tem defeito? Quem somos nós para criticar o outro se nós mesmos temos defeitos? E quantos, né? Será que a gente, quando faz a crítica, a gente, né, além de ser hipócrita porque não está reconhecendo o outro, por que a gente está criticando? Muitas vezes não, na maioria das vezes é por orgulho, né? É aquela necessidade nossa de nos mostrarmos aos outros. Olha, ai que tonta, eu esqueci de ligar o negócio. Vê se vocês estão me ouvindo agora. Continua me ouvindo? Por favor. Obrigado. Então é isso. Então, quando a gente está fazendo, quando a gente está fazendo uma crítica para os outros, quando a gente está vendo os defeitos dos outros, muitas vezes a gente está querendo esconder os nossos próprios defeitos. A gente não quer acreditar que nós temos aqueles defeitos que enxergamos nos outros em nós. Aqui no Evangelho, né, Kardec está explicando muito bem essa parte aí que a gente não quer enxergar. Ele fala assim, além de Jesus nos chamar de hipócritas, né, que nós somos mesmo, a gente disfarça os verdadeiros sentimentos que estão em nós e a gente não aceita isso e muito pelo contrário, a gente critica o outro, porque a gente vê no outro o defeito que está em nós. Porque, olha só o que Kardec nos fala aqui, ó. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder se mirar num espelho, transportar de qualquer maneira aquilo que está em si mesmo e considerar como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? O que significa isso? Quer dizer, se eu me colocasse no lugar de outro, vendo aquilo que eu estou falando, o que eu pensaria dele? Né? Então é exatamente isso, o orgulho. A gente não quer enxergar em nós o que está no outro. Então a gente critica o outro. Por quê? Pra gente, porque tem aquela frase, né? A melhor defesa é o ataque. Então, para a gente se defender daquilo que a gente tem dentro da gente mesmo, que a gente quer esconder, muitas vezes por uma autoestima baixa, por a gente não querer aceitar, ou por perceber até que a gente tem isso em nós e não aceitar isso, a gente critica no outro. Tá sem áudio, gente?
Vocês estão ouvindo? Estão comentando aqui que está sem áudio. Por favor, dá um ok aqui se está sem. Só para eu continuar, senão eu tiro. Dá para ouvir? Ah, obrigada. Então é isso, né? Então a gente tem a necessidade de se impor, a necessidade de mostrar que somos melhores, que somos acima, que nós estamos com a razão. Então essa necessidade é às vezes por acharmos que temos mais instrução, às vezes é por acharmos que temos um maior poder aquisitivo, então criticamos as coisas dos outros, né? Ou então achamos que a gente tem uma religião melhor, né? Porque a minha é a certa, a dos outros é errado, então eu começo a criticar a religião dos outros, né? Ou então que eu tenho uma... Eu vou colocar mais perto aqui para falar melhor, que eu acho que é melhor, tá bom? Então, e também não precisa gritar tanto. E não perder a voz até o final. Então, às vezes eu acho, por eu ter um bom cargo, um bom emprego, eu vejo crítica no que o outro está fazendo. Acho que o trabalho do outro não é tão bom. Então, a gente acha-se melhor do que o outro. Isso é orgulho, né? É o orgulho da gente se achar melhor do que os outros. E quando eu me ponho nessa posição de superioridade, eu só começo a criticar, né? E muitas vezes também, estou citando os exemplos de como a gente não percebe que é orgulhoso, mas está sendo orgulhoso, né? Então a gente se achando que tem... Ah, eu sei de tudo, eu estudei, esse daí não sabe de nada, não fez nem faculdade, olha aí, como que ele pode entender desse assunto? Ou então, olha, eu sou bem, olha, sou magro, e eu fico reparando que o outro é gordo, que o outro é baixo, que o outro é alto, que o outro... Por quê? Tudo aquilo que eu me acho melhor. Então, isso é orgulho, de eu me achar melhor dos outros, do que os outros, e ainda fico zombando dos outros. Mas muitas vezes é para esconder, não só, esse orgulho geralmente esconde uma baixa autoestima, sabia? Porque quando a gente vê os defeitos do outro, é porque eu tenho isso dentro de mim. Né? É esse espelho que Kardec nos falou aqui. É mirar-se no espelho, olhando como se você fosse outra pessoa. Será que eu vejo, o que eu vejo nos outros é aquilo que eu tenho em mim? Porque se eu sou uma pessoa boa, humilde, eu não vejo maldade nos outros. Se eu não vejo os defeitos dos outros, se eu não tenho em mim. Então, eu só vejo nos outros aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque quem somos nós para julgar os outros se nós mesmos somos assim, né? Então, a gente tem muito isso. A gente criticar o que os outros estão fazendo e não perceber que é aquilo justamente que a gente tem em nós. Eu vou contar uma historinha para vocês, para elucidar um pouquinho melhor, que é sobre um casal, né? Que todos os dias eles tomavam café juntos na cozinha, né? E todo dia a mulher olhava pela vidraça da cozinha dela e ela observava o quintal da vizinha, onde que a vizinha estendia as roupas dela. E todo dia ela via e falava assim para o marido: nossa, essa vizinha aí, ela é suja, hein? Olha os lençóis dela, que amarelo. Olha que amarelado. E o marido olhava e concordava. No outro dia, olha as toalhas dela, que sujeira que tá. Ela não limpa direito, ela é mulher relaxada, né? Mulher relaxada, não cuida das coisas dela. E assim,
todos os dias ela ficava criticando as roupas da vizinha. Aí um dia o marido pegou, levantou e falou assim: Nossa, é mesmo, né? Deixa eu ver melhor isso daí. Achando que a vizinha era realmente porca. Só que quando ele chegou na vidraça, ele viu que o vidro estava embaçado. O vidro estava todo sujo. Aí ele pegou, passou um paninho lá no vidro e falou assim: Mulher, vem aqui. Olha isso. É o nosso vidro que está sujo. Não é a roupa dela que está suja. Olha só que tapa na cara que a mulher levou. Não é verdade? Ela sempre criticando a vizinha, falando mal dos outros, que ela era porca, que ela não lavava, que ela não fazia direito, sendo que a preguiçosa quem era? Ela. Ela que não lavava o vidro dela. Quer dizer, como que eu vou? É a mesma coisa de querer atirar pedra no teto de vidro do outro, né? Sendo que no meu teto de vidro, como que eu vou falar alguma coisa dos outros sem olhar o que eu tenho dentro de mim, né? É aqueles julgamentos que a gente faz. Quantas vezes a gente tem hábito de julgar os outros pelas aparências, tem o hábito é hábito nosso de criticar, né? Acho que a gente já nasceu criticando, né? Já falando mal dos outros. Isso é uma coisa muito ruim, porque se a gente for perceber, a gente está julgando os outros sem saber o que está acontecendo realmente com o outro. Muitas vezes a gente está julgando a pessoa, por exemplo, que está no trânsito, né? Que está cortando o outro, está passando pelo outro, está correndo, passando farol vermelho, e a gente começa a falar mal do outro. Olha que louco! É normal, né? A gente começar a criticar o outro. Mas será que a gente já se pôs no lugar do outro para saber se por um acaso ele não está indo a levar uma pessoa doente no médico? Por isso que ele está correndo? Será que ele mesmo não está com uma dor de barriga e tem que sair correndo para ir no banheiro? Não pode acontecer isso com os outros? E a gente já sai logo a criticar, né? A gente já sai logo fazendo crítica. E isso, Jesus também veio nos dar o exemplo através daquela parábola também da mulher adúltera, né? Que é justamente quando na praça pública a mulher se apresenta sendo carregada pelos homens, né? Várias pessoas arrastando ela para o meio da praça e falando: vamos atirar pedra nela, vamos atirar, ela é adúltera. Jesus, olha só, vamos atirar pedra nela? Aí Jesus esperou, passou, né? Porque ele estava sendo, era a lei, né? Da época lá, na época de Jesus, as leis deles diziam que a mulher adúltera teria que ser apedrejada, né? Então, ele estava sendo desafiado a ir contra as leis deles, né? E ao mesmo tempo, se ele fosse a favor da mulher, que ele estaria indo contra as leis, ele estaria indo contra o que ele pregava, que era a lei do amor, né, da compreensão. E aí o que ele falou? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Então, olha o exemplo de Jesus. Como que eu vou ficar julgando os outros se eu mesmo tenho muitos pecados dentro de mim? Se a gente ainda não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós temos muito, mesmo a gente se achando muitas vezes superior, se achando o bambambam da história, achando que a gente tem a razão, nós temos os nossos defeitos. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui na Terra, passando, aqui é um mundo de provas e expiações. Aqui não tem uma pessoa que não seja perfeita, né? Então, como que a gente pode ficar julgando alguém ou criticando alguém se nós ainda estamos no mesmo patamar? Podemos estar um pouquinho mais evoluídos em algumas coisas, mas em outras não.
né? Como que eu falei antes, que a gente às vezes fala assim, ah, essa pessoa não entende nada porque não tem instrução. Mas quanta sabedoria não tem uma pessoa que às vezes mora lá no campo, na roça, e quão sábia que ela é, dando tantos exemplos de amor, de sabedoria, os nossos antepassados aqui, né, nossos avós, que pouco grau de instrução tinham, mas quantas coisas boas eles nos trouxeram, quantos ensinamentos eles nos trouxeram. Então, a gente não pode ficar criticando os outros assim, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente não sabe o que cada um está passando. Quantas vezes as pessoas estão irritadas, as pessoas vão trabalhar com uma cara ruim, falam, sabe, coisas ruins, por quê? Porque eles estão convivendo dentro de um ambiente ruim. Muitas vezes nas escolas, aqui eu estou vendo que tem amigas professoras, que quantas crianças não chegam na escola revoltadas, brigando com os outros, xingando, né? Fazendo a maior bagunça. Para quê, muitas vezes? Para chamar atenção. Porque eles não têm o carinho, a atenção dentro de casa. E a gente sente, dá para perceber nitidamente quando as pessoas querem chamar atenção, quando as crianças principalmente querem chamar atenção, né? E porque eles têm essa necessidade, e como todos nós temos a necessidade de receber atenção, de receber carinho. E as coisas, quando muitas vezes você chega no trabalho e chega com aquela pessoa que é mal-humorada, que é ranzinza, que é chata, vai saber o que não está passando na casa dela, né? Quantos problemas ela não pode estar tendo na casa dela? Uma doença, sei lá, uma desavença, né? E isso faz com que ela não seja uma pessoa bacana, legal, que esteja pronta a receber uma brincadeira ou não, e já vem logo falando mal. Então, é uma pessoa azeda, né? Que não sabe ser amorosa, porque não recebeu isso. Então, a crítica, às vezes a gente critica essa pessoa ranzinza, essa pessoa chata, essa pessoa mal-humorada, mas vai saber se por trás daquilo, desse mau humor, dessa chatice, não tem uma pessoa carente, não tem uma pessoa passando dificuldade, uma pessoa solitária, muitas vezes, que não tem com quem falar, não sabe nem como falar, não sabe nem fazer um carinho porque nunca recebeu, né? Então, a gente tem que respeitar. Então, quando Jesus fala que a gente é hipócrita, e é mesmo, porque a gente não reconhece que tem dias também que a gente está assim. Tem muitos dias que a gente não está legal e a gente passa para os outros. Então, essa hipocrisia de nos acharmos melhores, de nos acharmos superiores, cai por água abaixo quando a gente tem um problema. Porque quando as situações aparecem, é exatamente nessa situação difícil, nessa prova pela qual estamos passando, ou numa doença, ou numa briga, ou pessoas difíceis dentro do nosso lar, né? Aqueles que nos cutucam, que vão contra, que batem de frente com a gente, que nos instigam a toda hora, e a gente cai. Por quê? Porque a gente tem esse orgulho de não ficar para trás. A gente não quer ficar para trás, né? E quantas brigas, quantos casais nos se separam por causa dessas mínimas coisas, de não querer ficar para trás, de não aceitar. Ou famílias, né, que deixam de se falar, de terem contato
por simples coisinhas que depois de um tempo nem lembra mais por quê, porque não está falando com aquela pessoa, nem lembra mais o quê, porque são coisas insignificantes muitas vezes, né? Então tem uma outra historinha aqui um casal, né? Na época antiga, tinha os casais eram unidos através de uma pessoa mais sábia do lugar, né? Então esse sábio fazia união, mas quando eles tinham um problema, também eles iam procurar a pessoa para se separarem também, né? Para tentar resolver o problema. Então, esse casal teve uma pequena discussão, eles não estavam mais se tolerando e foram em busca desse sábio para que ele fizesse a separação do casal. Isso antigamente, né? Aí o sábio pegou e falou assim: olha, ele não queria, ele via que tinha amor entre eles. Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: eu não vou separar vocês agora, mas vocês vão levar essa planta, deu um vaso com uma planta para que eles fossem levar essa planta para casa e cuidassem da planta. E só quando a planta morresse é que eles podiam falar com ele novamente. Então, o que ia acontecer? Se eles quisessem se separar realmente, eles não iam cuidar daquela planta, vocês não concordam? Eles não iam dar água, eles não iam cultivar aquela planta. Então, o que o sábio falou assim? Então, vocês levam a planta e quando ela morrer, só que tem uma coisa, cada um fica num quarto, cada um fica separado. E assim eles fizeram. Então, nos primeiros dias, cada um foi para um quarto, não estavam se falando, né? E a plantinha ficou lá de lado, né? Começou a ficar meio murchinha, mas ao mesmo tempo que a planta ficava murchinha, eles estavam sentindo falta um do outro, né? Eles começaram a sentir falta um do outro. E aí, o que aconteceu? Um escondido do outro ia lá e aguava a plantinha para que ela não morresse. E aí, até que um dia, os dois se encontraram e viram que um estava levando água e o outro também. Quer dizer, que eles não queriam que aquilo acontecesse. E o sábio fez justamente a coisa mais certa. Como Jesus é o nosso exemplo, deu o exemplo lá para não atirar a pedra, né? O sábio também mostrou o quê? Que a gente, muitas vezes, por não querer ficar para trás, para não aceitar que está errado, ou se achando que está com a razão sempre, né? Quando a gente sempre acha que está com a razão, esse ego, né? Esse ego querendo falar mais alto, esse egoísmo da gente se achar, o orgulho, né? É o egoísmo e o orgulho que andam juntos, que o orgulho vem do egoísmo. Esse orgulho não deixa a gente pedir perdão, não aceita que o outro também tem a razão e tem o porquê. Então, todas as coisas, a maioria das coisas, discussões, ou desavenças, ou coisas que a gente não tolera, é justamente porque a gente é orgulhoso, que a gente não quer ficar para trás, não quer perder a razão. E aí vem essas coisas, né? Ou não aceitamos que isso está em nós. Não aceitamos o quão inferior nós somos e por baixa autoestima, que nem eu já falei, a gente acha que tem que se sobrepor, se sobressair, se fazer ter a razão, né? E como é difícil ao contrário, a gente receber a crítica. Como é difícil a gente receber uma crítica. Por quê? Porque a gente tem isso em nós, esse orgulho em nós. E quando a gente é criticado, a gente é cutucado nesse pontinho fraco da gente mesmo, né? E a gente não aceita. Ai, como dói ser criticado, como dói receber. Por quê? Porque nós temos isso dentro de nós. E só que todos temos, que estamos aqui para aprender.
aprender a lidar com essas dificuldades, com esses nossos defeitos. E a todos os momentos nós vamos ser colocados em prova justamente para a gente aprender. Porque a gente só aprende uma lição na escola quando? Quando a gente estuda, né? E a gente faz a prova para demonstrar que a gente aprendeu. E aqui na vida é a mesma coisa. A gente só vai aprender a ser humilde quando a gente for colocado em prova o nosso orgulho. E toda hora está vendo isso, porque a todo momento aparecem pessoas, aparecem situações em que a gente vê defeitos, a gente vê críticas. Obviamente que a gente tem que ter a nossa opinião. A gente não é que a gente está julgando para se achar superior sempre, não. A gente tem a nossa opinião, só que a gente tem que ter o discernimento e saber fazer uma crítica construtiva. Aí sim é uma crítica, né? A gente tem que ter esse discernimento em fazer uma crítica, ou então querer fazer essa crítica no intuito de denegrir a pessoa, de rebaixá-la, de humilhá-la. Aí sim é o orgulho. Agora, quando eu faço uma crítica no sentido de querer que a pessoa melhore, de um alerta, uma coisa construtiva, né? Aí a crítica é bem-vinda e a pessoa vai saber receber. Como a gente também tem que aprender a receber a crítica dos outros. Porque quando os outros estão falando alguma coisa e eu deixo o meu orgulho falar mais alto e não aceitar a crítica, como eu vou poder me melhorar? Né? Como eu vou poder me melhorar se eu não vejo isso em mim? E todos somos iguais, né? Todos somos iguais. Então, aqui o Kardec novamente vem nos mostrar, no livro Obras Póstumas, no capítulo 19, o quanto a gente tem que se colocar na posição de humildade e de igualdade com todos aqueles que estão aqui com a gente. Porque nós temos um passado, estamos aqui no agora e temos um futuro. Porque é exatamente isso que nos fala a doutrina espírita, né? Porque se a gente pensar só que a gente só existe nessa vida, né? Que estamos aqui e agora e nada mais vai acontecer. Não aconteceu e nada mais vai acontecer depois. É o aqui e agora, então eu vou realmente querer fazer de tudo nessa vida. Eu vou querer ganhar mais, eu vou querer ter mais coisas, eu vou pensar só nas coisas materiais e vou querer o quê? Humilhar realmente os outros. Se eu tiver que conquistar um cargo melhor na empresa, querer ter o reconhecimento dos outros, porque eu estou pensando só no agora, eu vou humilhar mesmo os outros, vou pisar, eu vou criticar com essa intenção, não de uma crítica construtiva, mas sim de prejudicar o outro. Só que as leis da natureza, as leis divinas, são imutáveis. E a lei do retorno, a ação e reação, o que eu planto, eu colho, elas virão. E se não agora, nesse momento, será numa vida futura. Né? Então, mas a maioria acontece agora mesmo. Só que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, está tudo registradinho lá. E não é que Deus vem nos punir. Deus está dentro de nós, nos mostrando sempre, nos alertando, nos colocando situações para que a gente aprenda e melhore, né? Que a gente tenha essa condição de reconhecer esses erros
e nos melhorarmos. Essa é a grande oportunidade, né? Então isso faz parte, Deus colocou tudo isso em nós, até o orgulho mesmo, essas críticas, para que a gente saiba usar, porque faz parte da lei do progresso, porque se a gente não for cutucadinho um pouco, né? Se a gente não for assim cutucado para ir para frente, a gente vai estacionar. Então, muitas vezes as situações vêm para que a gente progrida, só que a gente tenha sabedoria para progredir, que a gente reconheça, que a gente se faça uma autocrítica e possa ver o modo melhor de fazer essa evolução, né? Sem prejudicar a ninguém e, ao contrário, melhorando a gente mesmo, né? Tentando buscar em nós aquilo que a gente vê de errado no outro. E quando eu tenho essa condição de enxergar isso em mim, eu vou fazer o quê? Poxa, vou trocar isso em mim. Vigiar, eu tenho que me vigiar, eu tenho que perceber o que eu estou fazendo. E quando eu não estou conseguindo, meu Deus, me ajude, né? Que eu tenho humildade, Deus me ajude. Eu tenho que pedir o auxílio e Ele virá. Pode ter certeza que Ele virá. De um jeito ou de outro, Deus vai falar com a gente. Deus vai nos mostrar através de uma situação, através de uma intuição, através de alguém que vem conversar conosco e a gente pode perceber, né, aquilo. Mas só que a gente tem que estar o quê? Atento, vigilante, confiar que o Pai está agindo. E muitas vezes a gente não percebe isso. Por quê? Porque estamos envoltos nesse orgulho, nessa prepotência de nos acharmos melhores do que tudo, né? De que eu sei, eu estudo. A gente mesmo no Espiritismo, nós estudamos muito para poder entender um pouquinho. Mas só que às vezes a gente acha que já sabe muito. Então, se acha melhor do que os outros, se coloca num patamar superior e não percebe essas coisas. E Deus está lá, está mostrando, está falando com a gente, né? E só que às vezes a gente quer que é Ele mesmo que venha, né? Que a gente veja uma luz maravilhosa para nos mostrar o caminho. E às vezes não é nessa luz, é na escuridão. É dentro de nós mesmos, nessa escuridão que a gente está, que a gente vai encontrar esse caminho. Quando a gente tiver a humildade de perceber o quanto precisamos do auxílio de Deus em nós, nas nossas vidas. Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém, né? E quando a gente for criticado, vier uma crítica, caramba, talvez seja aquele que está nos criticando, que seja o meio que Deus está utilizando para fazer com que a gente acorde. Né? Que nem fala o Manolo Quesada, se liga, se liga, é para a gente se ligar. Então, as críticas, as coisas muitas vezes ruins que nos acontecem, é para a gente se ligar, né? De que caramba, deixa eu mudar, alguma coisa está errado em mim, né? Se estão me criticando, se está acontecendo essas coisas comigo, é porque alguma coisa eu tenho que mudar em mim. Alguma coisa eu tenho que mudar em mim. E quando eu perceber que todos somos iguais, que estamos todos aqui em aprendizado, que estamos todos aqui para nos melhorarmos, nossa, e Deus não está nos abandonando, e justamente tudo o que nos acontece tem um porquê, tem um motivo, tem um propósito, com certeza a gente vai tentar buscar o que está errado na gente e vai tentar melhorar.
Ah, mas é assim fácil? Não, óbvio que não, claro que não. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que... parece que eu estou falando que eu estou dando o caminho da salvação, né? Mas não é, esse é o caminho, não tem outro. O caminho é buscar nos melhorarmos e buscar através de Deus, não tem outro caminho. Mas é fácil? Não. Então, o primeiro que está ouvindo sou eu mesma. Eu pus até os foninhos aqui para eu ouvir melhor minha voz. Porque não é fácil. Não é fácil. E são pequenas coisas, né, que a gente tem que ir mudando aos poucos, para a gente tentar acabar com esse orgulho. A gente tem muitos exemplos, né? E o primeiro exemplo que a gente deve seguir e tentar colocar no nosso coração é o exemplo de Jesus. Sempre ele é o nosso primeiro exemplo. E quantas vezes a gente está tão envolvido em pequenas picuinhas, em pequenas coisinhas mínimas, se incomodando com sujeira, com bagunça, com palavrinhas, e a gente fica melindrado e a gente esquece de colocar Jesus dentro do nosso lar. Então, o caminho é esse. Como fazer isso? Fazendo as orações. Você sabe que agora, nesses momentos aqui de pandemia, nós estamos tendo muitas oportunidades, tem muita gente brigando, discutindo, né, por causa da convivência que está sendo muito maior, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo a oportunidade de trazer essa convivência maior com aqueles com quem nós amamos, mas também de trazer Jesus para dentro da nossa casa. Porque com a nossa tecnologia hoje em dia, nós temos aí milhões de gente fazendo palestras, nós temos aqui dentro do Maria Amélia mesmo, 3 vezes por dia nós temos esse contato com o Evangelho, ao meio-dia, às 18 horas e às 20 horas, nós temos aqui no Facebook do Maria Amélia, no Instagram do Maria Amélia, através do Ricardo, que é nosso presidente, ele está fazendo todos os dias o Evangelho. Então, basta a gente querer, procurar, a gente vai encontrar. Antes nós estávamos fazendo, quem sabe, uma vez por semana aí, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer todo dia. Por quê? Porque a gente está necessitado de colocar Jesus na nossa vida. Porque as coisas estão vindo. Esse vírus não veio por um acaso. Esse vírus veio aí, é um alerta. Vai chegar o dia que a gente não vai falar maldito vírus, a gente vai falar bendito vírus. Você vai falar, essa Silmara é louca, né? Mas vai chegar um dia que a gente vai perceber que a gente pode melhorar através dessa condição em que estamos agora. Que Jesus está nos dando, Deus está nos dando essa oportunidade de colocando esse vírus na nossa vida, da gente perceber o quanto podemos nos melhorar, o quanto podemos estar em contato com aquele que amamos e poder ajudar aqueles a quem estão em maiores dificuldades. Tirar esse orgulho de que eu sou mais, de que eu tenho mais, e pensar só nessa vida de agora, e pensar em fazer, em trabalhar em prol da nossa evolução. E a gente só vai evoluir quando a gente fizer o bem para o outro, muito mais do que para nós. Porque quando a gente... Olha só que interessante, quando a gente aponta o dedo para o outro, olha o que a gente está recebendo, 3 dedos de volta. Quer dizer, quando eu estou vendo crítica, estou criticando o governo, estou criticando um monte de gente aí, que eu me acho que eu tenho solução para tudo, acho que posso melhorar o mundo, que eu tenho razão, o resto do mundo está errado, né? Que eu tenho esse orgulho, essa prepotência, eu estou esquecendo de que 3 dedos estão se voltando para mim falando,
O que você está fazendo na realidade e não só falando? Eu estou ajudando alguém? Eu estou ajudando alguma instituição? Eu estou ajudando alguém da minha família próximo a melhorar? Aquele meu filho que está querendo lá, fazendo birra, fazendo graça, chamando atenção, para que eu dê mais atenção, mais carinho, mais amor para ele, em vez de ficar na internet abusando disso. Olha, eu estou criticando, mas eu acho que é uma crítica construtiva. Eu não estou criticando no sentido de olha como você é tonto, como você é burro, como você é tolo. Não, acorda, aproveita a oportunidade, né? Então, a oportunidade está aí, batendo a nossa porta. Nós temos a oportunidade de colocar Jesus aqui do Evangelho, olha, seja como for, de que religião for, tem live de missa, tem live de várias coisas por aí. Tem evangelhos, palavras aí toda hora, pessoas do bem aí fazendo isso. Então, que a gente possa trazer isso para dentro da nossa casa, que a gente possa trazer o amor para dentro de nós. E quando a gente tiver isso em nós, é isso que nós vamos transbordar. É esse amor, é essa empatia, essas coisas boas que a gente transbordar. E não o azedume, a crítica, a humilhação do próximo. Não, que a gente possa transbordar, não o orgulho, mas a humildade, a gentileza, o carinho, né? Fazer elogios. A gente só consegue pôr para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, que essas críticas sejam no sentido de construir o melhor. Que a gente, quando for olhar o outro, a gente possa se colocar no lugar dele e falar, será que eu não faria a mesma coisa ou até pior? Né? Então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, que Jesus nos trouxe tão bem, que em vez de ficar olhando as mínimas coisinhas nos outros, vamos tirar essa trave dos nossos olhos, né? Que esses 3 dedos aqui, ó, puxem esse véu, essa venda que está nos nossos olhos, essa trave, para que a gente possa enxergar o bem que a gente pode fazer, o quanto a gente pode se melhorar e ajudar aos outros. E quando a gente ajuda os outros, a gente está ajudando a gente mesmo, né? Que Jesus seja sempre o nosso guia, que Jesus seja sempre o nosso exemplo, que a gente possa colocá-lo dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações. E quando ele estiver lá, que a gente possa repartir essa bênção com todos os outros. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço demais esses tantos coraçõezinhos que vocês estão me mandando, adoro. Obrigada, muito obrigada por todos estarem aqui com a gente hoje. Façam isso, vigiem, orem, se conectem com Deus, para que Ele nos dê a luz, o caminho, né? De um jeito ou de outro Ele vai mostrar, de um jeito ou de outro as coisas vão surgir, e que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, tá bom? Então eu vou convidar vocês todos agora a fazer uma prece, se vocês, quem puder, quiser depois dar continuidade com o Ricardo, né? Que ele vai fazer um encerramento lá para nossa casa, lá para o Maria Amélia. Então quem quiser continuar no Facebook do Maria Amélia ou no Instagram do Maria Amélia, pode continuar, que ele vai dar os recadinhos, porque a casa continua trabalhando. Tivemos aí o drive-thru, que foi a entrega de alimentos para a gente continuar assistindo as famílias carentes. Então, a gente está em casa, a gente está um pouco mais afastado, mas não estamos afastados de fazer o bem, né?
Isso que nunca se afaste de nós, essa intenção de fazer o bem, essa vontade. Então, que a gente possa crescer nisso, ó, se esforçando para melhorar, fazendo o bem, tá bom? Ajudando. Tem muita gente precisando e que a gente possa encontrar o meio. Deus vai colocar na nossa vida um meio de fazer, tá bom? Então, olha, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo por esse ensinamento mais de Jesus, que possamos nos conectar sempre a Ele, com o auxílio dos nossos anjos da guarda, que estão sempre nos intuindo, nos trazendo o seu carinho. Vamos agradecendo sempre a todos aqueles que estão na nossa vida, pois são eles que são o caminho a nos melhorarmos. Que tenhamos, Senhor, Pai misericordioso, que tenhamos em nós essa força de poder nos doar, de poder fazer o nosso melhor. E o nosso melhor hoje e agora é em forma de prece, de vibração, de oração por todos aqueles que estão necessitados, por todos aqueles que estão nos hospitais, os doentes, por todos aqueles que estão perdidos na solidão, na depressão, por todos aqueles que estão com dificuldades financeiras. Que, Senhor, possa auxiliar a todos nós, mandando a sua luz, enviando o seu amor através de outros irmãozinhos, quer sejam os médicos, enfermeiros, esses abnegados do bem, que estão sempre trabalhando. Que o Senhor dê muita força, muita luz, muito discernimento para todos. Que possamos todos fazer a nossa parte, vibrando muito amor, vibrando muita saúde, vibrando muita luz a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos de coração que estão me assistindo. Que Jesus seja o nosso guia e esteja sempre conosco nos nossos lares. Muito obrigada pela presença de todos. Agora eu vou desconectar, tá bom? Agradeço demais a presença de todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Uma boa semana para vocês. Graças a Deus.